Bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Hoje o nosso papo é sobre um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores oportunidades do varejo atual, como transformar dados em experiências que encantam e construir relacionamentos. Nós vivemos um momento em que entender o shopper vai muito além de medir comportamento. É sobre interpretar emoções, contextos e escolhas para criar conexões reais. E para falar sobre isso, a gente recebe uma das vozes mais respeitadas do varejo brasileiro, Fátima Merlin, economista, mestre em comportamento do consumidor e fundadora da Connect Shopper, autora de Shoppercracia, Meu Cliente Não Voltou e Agora, e Varejo Conectado. Fátima é conselheira, palestrante e mentora de executivos e times que querem colocar o cliente no centro da estratégia com sensibilidade, método e propósito. Com ela, a gente vai bater esse papo aqui sobre o novo papel dos dados, da experiência e da cultura organizacional. Então, super bem-vinda, Fátima Merlin. Quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui com você para falar desse tema que é a minha paixão. E desafiador nos momentos atuais, onde a gente tem muitas informações, mas o desafio de saber traduzi-las em ações, em direcionamento, em decisões práticas ali no dia a dia das empresas. Então, obrigada pelo convite. Obrigada a você, é uma honra, faz tempo que a gente está querendo te receber aqui, estou super feliz que deu certo. E, bom, queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, conta um pouco do que você está fazendo recentemente, as novidades que você tem visto e a gente vai começando. Bom, a minha jornada é do varejo, né? Eu vim do varejo, eu brinco que eu nasci atrás de um balcão e que desde muito nova trabalhava em operação de loja, da família, depois de terceiros, sempre fazendo o que eu mais gosto, que é organizando gôndolas. E eu brinco, eu falo que desde ali eu já estava aprendendo o que era o gerenciamento por categoria, que é uma metodologia onde você olha para todos os P's, com esse conhecimento do shopper, do consumidor, para traduzi-los em ações práticas nas decisões estratégicas, mas depois eu enveredei minha jornada para aprofundar o conhecimento no próprio comportamento do consumidor. Passei pela Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, onde me deu um forte relacionamento com o varejo, sobretudo o varejo alimentar. Depois eu fui liderar a área de Retail e Shopper Insights da Latin Panel, da Kantaroo Panel, onde eu fui diretora Brasil, Latam e Global. E resolvi empreender, né? Empreender nesse país desafiador, mas sempre gostei muito de trazer esse contexto de o dado como um pilar estratégico para melhores tomadas de decisões. E aí foi assim que surgiu a Connect Shopper, que é a ideia de conectar dados, em especial do shopper, para que a gente pudesse transformar as empresas de uma forma mais estratégica, com governança, com aplicações práticas. No meio do caminho escrevi vários livros, como você já comentou, e há 8 anos eu comecei minha jornada de estudos e certificações na área de conselheiro. Então, hoje eu sou conselheira de administração da Coop, sou conselheira consultiva do Flex Atacarejo, também do Grupo Unilar e de alguns outros startups, e sigo aí apaixonada pelo varejo e tentando transformar e contribuir para transformar o varejo com resultados mais efetivos, sustentáveis, que possa trazer mais perenidade aí para essas empresas maravilhosas. É só contribuição, é só contribuição. Me conta uma coisa, você fala bastante de dados, né? E quando a gente olha para o varejo ele sempre foi muito relacional, né? Muito do coração, muito do relacionamento. E a gente sabe que dado hoje é fundamental. Sim. Como é que você que está aí nas mentorias, nos workshops, palestras, então você está muito próxima de trabalhar com o varejo. Como é que você está vendo essa evolução? Olha, de fato, o varejo vem de uma cultura não só relacional, mas do feeling, da experiência, né? Aquela coisa, sempre fiz assim. Mas, de fato, cada vez mais também vem percebendo, e aí por N razões, toda essa mudança que a gente vem sofrendo aí continuadamente, né? Um shopping
shopper muito mais desafiador, muito mais seletivo, muito mais mixador, a concorrência se acirrando de todos os lados. A gente até brinca, não é mais o varejo concorrendo com o varejo, né? É todo mundo concorrendo por um bolso único e cada vez mais apertado, com novas contas, né? Então isso tudo vem exigindo do varejo uma mudança, mas a mudança começa até mudança de mindset mesmo, né? Para trazer para dentro do varejo essa cultura do uso de dados. Porque, de fato, dados temos diversos, né? Eles, o varejo, sobretudo, de muitas fontes, mas ainda tem um desafio enorme para tornar aquilo um processo estruturado para tomada de decisão. Então aí eu vejo grande oportunidade, não à toa boa parte dos meus livros vem trabalhando e todos os workshops que a gente faz e os programas que a gente desenvolve é para justamente contribuir com esse processo, né, de tornar o varejo mais orientado por dados, em particular dados do cliente, para trazer essa cultura do cliente no centro das decisões. Hoje o varejo gasta 5 vezes mais do que ele gastaria com investimento em mídias, em ofertas, às vezes até desnecessária, do que ele gastaria se realmente as estratégias, se realmente as ações que ele desenvolve fossem mais direcionadas pelo real comportamento, hábito, necessidades e conhecimento do próprio cliente. Então, por exemplo, o varejo perde aí ao ano quase 12 bilhões de reais em ofertas equivocadas. Eu fiz uma oferta, compre 3, pague 2, mas eu não olhei o cupom do cliente, que eu tenho lá no meu dado. Não olhei o comportamento, quantos itens ele compra. E aí eu descubro, ao analisar, que eles já compravam 3. Então, não precisaria ter feito uma ação dessa natureza. Então, ainda a gente está engatinhando nesse processo. A gente fez um estudo, até para o meu último livro, para entender como que na prática o varejo está maduro ou não nessa questão do uso de dados, né? E eles próprios se deram nota 3, de 0 a 10, no nível de maturidade. Quer dizer o quê? Eu estou ainda num processo engatinhando para primeiro estruturar meus dados, para depois trazer um perfil mais analítico para esse movimento, que também não é uma cultura do varejo, né? É um perfil muito mais negociador, de operação, trazer esse perfil mais analítico, de estudos, pesquisas, cientistas de dados, não é uma coisa que você encontra regularmente no varejo, mas estão nesse movimento, e plataformas também, né? Ferramentas que possam ajudar a estruturar todos esses modelos de maneira mais rápida, prática, resolutiva. Então a gente está nessa jornada aí, engatinhando nesse processo de uso de dados realmente para tomada de decisão. Muito bom. Acho que a consciência está sendo criada. Sim. Estamos nesse estágio, né? Sim. Mas ainda na prática, qual é a sua sensibilidade? O varejo ainda é mais pessoas do que tecnologia e dados? Na prática, assim, olha, de fato isso vai ser sempre, né? E é até importante que ele entenda esse equilíbrio, porque não adianta também eu investir em muitas tecnologias. A gente está falando agora da própria inteligência artificial que está aí, e a gente tem que usar a nosso favor para melhorar processos, para melhorar análises, para nos dar mais direcionamentos no quesito, as melhores decisões que a gente tem que tomar, mas o varejo é feito de gente que tem que entender de gente para atender melhor gente, seja a equipe, os colaboradores ou o próprio cliente, consumidor e shopper. Então, como eu equilibro todas essas vertentes para que eu também não tenha um investimento só focando em tecnologias, em processos, em plataformas, mas eu também não tenho pessoas que possam operar de maneira a maximizar todo o potencial que aquelas ferramentas têm e poderia nos dar. Então eu sinto ainda que a gente tem um movimento muito positivo de investir em tecnologias, em processos, mas a gente ainda tem negligenciado muito esse pilar das pessoas e que a gente precisa trabalhar isso de maneira equilibrada, porque sem dúvida nenhuma a essência do varejo são pessoas, né? E aí eu preciso engajar, converter, reter cliente, mas para isso eu preciso antes engajar, desenvolver, converter e reter pessoas, colaboradores, porque são eles que serão meus promotores ou meus detratores, né? Então tem esse desafio aí de trabalhar esse equilíbrio entre o high-tech e o high-touch, né? Que muito se fala por aí. Sim, sim. E é bem legal isso que você está trazendo,
porque quando a gente pensa em pesquisa de mercado, né, que a gente estava batendo papo ali, a gente sempre teve uma série de estudos, quali, quanti, para ter o entendimento do shopper, né, a jornada dele, o que ele busca, enfim, uma série aí de aspectos. E hoje, eu particularmente sento ali no ChatGPT e eu pergunto tudo para ele e ele responde. Então ele responde como é que é o shopper, se você der para ele um prompt, né, do que você quer vender, ele faz um plano, ele fala quem é o comprador daquilo, ele traz tudo para você. E o que você acha que é, né, o futuro disso, o presente até, porque como que faz se a gente está investindo menos, talvez nessa compreensão do shopper, que está em transformação porque é o humano, e a gente está cada vez mais recorrendo às inteligências artificiais para contar para a gente sobre isso. Boa, você falou uma coisa super importante. O primeiro movimento temos que saber fazer boas perguntas, né? Então a gente tem que ter um repertório muito grande, um conhecimento muito profundo para saber fazer os prompts de maneira adequada. Porque do lado da própria inteligência artificial, ela está também aprendendo conosco toda essa movimentação. Então a gente tem que ter alguns cuidados também nessas respostas, né? E hoje o varejo tem uma infinidade de dados internos pela emissão de cupom, pelas notas fiscais, por uma série de variáveis que ele também pode utilizar isso de maneira estruturada, até através de sistemas de inteligência artificial, para que ele possa extrair melhores resultados nas suas avaliações, nas suas tomadas de decisões, né? Então, se ele olha lá dados de cupom, ele vai ter ali o número de itens que entra na cesta, ele vai ter ali o valor gasto, que itens entraram, quem comprou que mais comprou. Então ele tem uma série de possibilidades analíticas e com o uso da inteligência artificial ele pode transformar isso de uma maneira muito mais estruturada, muito mais rápida, muito mais acelerada. Por outro lado, e assim, hoje eu fui convidada pelo Brian Harris, que é o pai do gerenciamento por categoria, foi quem criou, fundou. Ele montou uma nova empresa que se chama Intent AI, que é justamente trazendo um movimento. Ele me convidou para ser advisor, para trazer todos os desafios e as oportunidades do Brasil, para trazer para essa nova empresa, que é o quê? A base do gerenciamento por categoria, movido justamente pela inteligência artificial. Então hoje, na minha área, que é essa área de gerenciamento por categoria, que é um processo onde a gente tem que conectar lá todos os P's, então eu parto do propósito do varejista, da proposta de valor, conecto com o público-alvo, que é o shopper-alvo, entendo toda essa necessidade de inteligência, para determinar todos os P's, o produto, o preço, a promoção, a prateleira, em termos de abastecimento, em termos de exposição dos produtos, né? E ele vem trazendo um novo pilar, que é como eu posso fazer isso de maneira mais estruturada e facilitar a vida de quem opera o gerenciamento por categoria através da inteligência artificial. Então a gente já tem vários casos e exemplos de inteligência artificial sendo utilizada para maior profundidade no conhecimento do shopper, para predizer eventuais comportamentos partindo de um comportamento atual. Olha, poxa, eu estou ali acompanhando mulheres entre 30 e 35 anos que casaram. Olha, próximo passo, eventualmente ter filhos ou adotar um pet. O que isso me traz de oportunidade para a categoria, para novas segmentações? Isso vem acontecendo muito, então tem muitos varejistas já utilizando inteligência artificial para essa finalidade de melhorar, inclusive, o relacionamento com o cliente, o conhecimento do cliente, para melhorar a segmentação de categoria, para analisar sortimento, melhorar a demanda, para reduzir ruptura, questões relacionadas ao abastecimento, a pricing estratégico. Então você vê muita aplicação. Mas o que é importante, e aí é um cuidado que a gente tem que ter, a gente não pode delargar para a inteligência artificial querer responder e tomar as decisões por nós. Essa é uma preocupação e a gente tem visto que às vezes tem algumas situações que estão fazendo isso. Eu não estou delegando um conhecimento e aprimorando e obtendo essa informação para que eu possa melhorar meu crivo e minhas decisões, mas eu estou delargando para a inteligência artificial, em alguns casos, tomar a decisão por mim. E aí a gente pode incorrer em vários equívocos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu entendo a inteligência artificial como uma ferramenta, né, um meio para que a gente possa
otimizar nosso tempo, melhorar processos, acelerar toda essa parte de inteligência para nos dar respaldo para melhores decisões mais preditivas, não só prescritivas, né? Planejar melhor aí as possibilidades e trazer cenários futuros para melhorar o relacionamento e o conhecimento com o cliente, para que eu possa personalizar cada vez mais o meu relacionamento, a minha comunicação, a minha oferta, o produto, né? Mas um meio. Agora, a centralidade tem que estar no ser humano, né? E nós temos que ser o protagonista de todas esse direcionamento, porque senão a gente vai ir para uma seara muito negativa. Sim. No fim do dia, a inteligência humana nunca foi tão importante. Não tenha dúvida. E sabe que eu participei de um evento e tinha uma futurologista, espetacular a palestra dela, que ela trouxe até um pouco, um tema que eu vejo pouco discutido. Hoje, a inteligência artificial está evoluindo numa exponencial, Exato. Porque quem está por trás dela são profissionais extremamente qualificados, que têm um repertório profundo, um conteúdo denso e que está conseguindo criar bons prompts. A preocupação é como a gente está delargando para ela tudo isso, é as próximas gerações que está muito na superficialidade, não tem mais paciência para ler, né? Veja o número de livros que, por exemplo, no Brasil se lê por ano, é insignificante. Então ela questionou o repertório dessas próximas gerações, como que vai ser para saber fazer bons questionamentos se você não tem uma vivência, se você não tem uma experiência, se você não tem um conteúdo. Então ela fala que futuramente talvez a gente vai regredir alguns anos na própria inteligência artificial, porque a gente não teria não teria como alimentar toda essa inteligência. Né? Então é uma questão que eu fiquei, olha, interessante. Eu li também algo muito semelhante e achei muito interessante. Exato. Porque não vão saber provavelmente fazer as perguntas e até ter o crivo, né? Exatamente. Porque você precisa interagir com aquilo que ele responde. Se você não tem um conhecimento mais ou menos, fica mais difícil. Eu mesmo, logo que surgiu, eu fui lá, o que é GC? Fui lá buscar informações. Óbvio que ela coleta de várias fontes para trazer uma resposta, mas pensando em toda essa profundidade que eu tenho no tema em particular, eu tive que educá-la para um monte de coisa que estava ali meio distorcido, né? Então você também tem que ter toda essa bagagem para você poder ir redirecionando. Muito bom. Fátima, quando a gente fala em GC, eu fico pensando, pessoal que vai assistir a gente, né? Como é que é o gerenciamento por categoria? O que ele contribui? Na minha cabeça, ele é fundamental para contar a história ali no ponto de venda, né? Sozinho. E daí também como lidar com isso. Eu vi um artigo seu que eu achei super bacana, já comentei aqui, que você estava falando a diferença de guia de execução, fotografia de sucesso e programa de loja perfeita. E aí seria bacana se você contasse um pouco da sua visão sobre isso. Bom, o gerenciamento por categoria, ele tem que ser encarado como um processo, eu até falo um modelo de negócio, onde eu vou partir do profundo conhecimento que eu tenho dos meus shoppers, eu enquanto varejo, conectar essa inteligência com a minha proposta de valor e com parceiros, indústrias, para que a gente possa construir uma categoria que entregue uma solução real para o shopper. E o nosso ponto de venda sai de ser um expositor de SKUs e passa a ser realmente um pilar de entregar uma necessidade completa para o próprio shopper, né? Então ele traz um conceito de que você vai trabalhar a sua loja conectando todos os P's, então garantindo para o shopper o produto certo, exposto corretamente, com a sinalização adequada, com preço correto e sinalizado, na quantidade adequada para nem ter super estoques e nem ter ruptura, conectando tudo isso para que você possa facilitar o processo de escolha, de compra e de decisão do shopper. Então, com ele, você melhora todos os indicadores financeiros da categoria, vende mais, reduz estoque desnecessário. Muitas vezes, se bem executado, você melhora trade-up de categoria, então você sai do basiquinho para um valor agregado, da forma que você expõe, você reduz ruptura, como eu já comentei, você aumenta a rentabilidade.
Então, vários ganhos financeiros de até curto e médio prazo, mas também muitos outros ganhos em termos de processos, melhoria na relação indústria e varejo, você sai de uma relação transacional para uma relação colaborativa, você melhora a sua imagem enquanto varejista, porque aí o shopper fala, poxa, prefiro aquela loja porque ela é mais prática, mais fácil, resolutiva. Cada gôndola nossa vira um vendedor, mas um vendedor não de produto ou marca, um vendedor de solução. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? Se a gente pega o setor de limpeza, você vai num varejo tradicional, ele vai ter lá todos os produtos lá de limpeza meio misturados, limpadores, né, os alvejantes. Quando você pensa no shopper, você fala, bom, que necessidades o shopper tem pensando em produtos de limpeza? Ah, uma coisa é o cuidado do banheiro, outra coisa é o cuidado da cozinha, outra coisa é o cuidado da roupa. E conecta produtos e categorias correlatas para entregar uma solução. Então, ao invés de ele ir lá pensando em cuidado com a roupa e só comprar o detergente para a roupa ou o amaciante, ele amplia o horizonte para o alvejante sem cloro, para o facilitador e outros produtos correlacionados naquele momento de uso e consumo. Então, o GC ele traz um conceito de você sair de vender ou expor produto para você pensar em necessidades e soluções de acordo com momentos de uso e consumo. Então, ele traz muitos ganhos e para o shopper também, porque ele torna a vida do shopper muito mais prática, resolutiva. E como que eu executo tudo isso? Então, existe um processo. Esse processo ele pode ser documentado através de um guia de execução. Então, o guia de execução é um documento onde eu indústria, vou educar os meus promotores e o varejo sobre como é a melhor forma de executar aquela determinada categoria. Ah, esses seriam os mix adequados, esse é o posicionamento de preço, eu posso trabalhar todos os pilares lá. Produto, preço, promoção, materiais de ponto de venda que deve ser executado. Que material serve para quê? Como executar o material para poder educar o promotor e o varejista dentro dessa prática. E a loja perfeita, ela na verdade, ela é um conceito estratégico de como você, na prática, vai executar aquela categoria no ponto de venda, respeitando todas essas premissas que já foram pré-definidas. Então, é isso que é importante também a gente considerar. Muito bom. Obrigada. Aula. Que isso. Espero que o pessoal aproveite bastante essa aula. E aí, quando a gente fala de loja perfeita, o que você vê que a loja perfeita ela traz, tanto para a indústria quanto para o varejo? O que ela gera de impacto? Por que é tão importante? Por que se investe nisso? Primeiro que ela torna a sua estratégia para a categoria tangibilizada, executada de maneira estruturada. Mas mais do que isso, o programa de loja perfeita, ele não é só implantação. Ele tem um movimento de estudo, de conhecimento, ele tem um movimento de planejamento, de desenvolvimento, ele tem esse movimento de implantação daquela estratégia no PDV, mas também de acompanhamento do resultado, de auditorias, e para você premiar, inclusive, boas práticas, mas também corrigir rotas daquilo que não necessariamente foi positivo, né? Então, ele é um movimento estratégico, um programa estratégico que nos ajuda a garantir que a nossa estratégia para a categoria, para desenvolver aquela categoria, para executar aquela categoria, vai ser cumprida considerando todos aqueles pilares que entram dentro da loja perfeita. Tem indústrias que são clientes nossos, que elas trabalham a loja perfeita considerando 2 P's. É o produto certo, então ali vai ter a determinação quais os itens que não podem faltar, os itens prioritários, os itens de maior valor, os adjacentes. Também planograma, normalmente sempre traz essa figura, né, de como executar a categoria no ponto de venda. Tem indústrias que estão mais avançadas, já traz também o contexto da promoção e dos materiais de ponto de venda, que materiais nós vamos disponibilizar para o varejista, como eles devem ser executados, qual que é o papel de cada material, porque isso é importante também, né? Dependendo do que você quer fornecer de conteúdo para o shopper, tem materiais de ponto de venda distintos para distintas finalidades e às vezes a gente acaba fazendo uma ação equivocada. Então o guia pode trazer, a loja perfeita pode trazer toda essa estratégia de promoções e materiais de ponto de venda, e tem outras indústrias que chegam até no nível de
da parte de pricing também. Ela, dentro do programa, ela também cria lá suas políticas de como precificar, o posicionamento, as diretrizes principais dessa estratégia, né? Mas tem vários modelos, e aí depende mesmo desse nível de maturidade que cada um está. Mas ela traz muitos benefícios, ela garante essa implantação adequada, ela garante esse monitoramento para trazer e garantir os resultados, né, que foram pré-definidos, ela traz muito mais eficiência na execução, todo mundo falando a mesma linguagem, né, e benefícios aí para todos, e torna a loja, como eu disse, né, cada gôndola, ela deixa de ser um depósito de SKU e passa a ser realmente um vendedor de soluções para o shopper, facilitando a vida dele, e com isso ele compra mais e compra melhor. Exato. Acho que esse é um ponto bem legal também, né? Porque para o shopper, você organiza aquilo visualmente, torna a experiência mais interessante. Sim. E acaba, por todos esses aspectos, também impactando bastante em vendas, né? E com certeza também daí Sim. Em resultados. Até porque eu brinco, eu falo que hoje, mais do que dinheiro, óbvio que é importante, mas o shopper não quer perder tempo. Né? Então, praticidade, agilidade, conveniência são vetores que estão lá entre os 10 principais atributos. Quando ele vai para uma loja que tem implantado a loja perfeita, que tem implantado o GC, enfim, ele tem essa experiência de compra muito mais prática, muito mais fácil e resolutiva. Então, eu fui lá, resolvi meu problema. E até me inspirou a ampliar o meu horizonte, porque eu estava pensando em lavar roupa, mas eu estava pensando em comprar o detergente e o amaciante. Poxa, me deu um repertório muito melhor e maior para o cuidado da roupa como um todo. Eu estou dando exemplo de cuidado com a roupa, mas poderia ser de qualquer solução. Isso faz com que a compra dele seja muito mais rápida, prática e resolutiva. Então, traz um benefício adicional. E mais do que vender mais e melhor, estimula ele a voltar. E aí é um ganho muito efetivo para o varejo, porque hoje o varejo investe muito em atrair o cliente para a loja. Verbas de marketing, mídias diversas. Ele gastaria 1/3 do que ele gasta se ele melhorasse essa conversão do cliente que já está ali e se ele fizesse ações que fizesse o cliente querer voltar. Por isso até que eu escrevi o livro Meu Cliente Não Voltou, e Agora? Porque o nosso desafio não é ficar preocupado só em atrair novos clientes, porque quando eu faço ações para atrair novos clientes, eu tenho um custo sobre isso significativo. Eu tenho que começar a focar, aproveitar melhor os clientes que já estão na minha loja, convertendo mais para mais itens, mais categorias e, mais do que tudo, estimular esse cliente a voltar, porque aí eu ganho mais dinheiro. Eu ganho mais dinheiro quando eu vendo mais para os já clientes, mais do que só atrair novos. Essa é uma preocupação e essa é a importância de conhecer a fundo o cliente, porque aí você consegue realmente direcionar melhor essas ações. Exato. Acho que você trouxe mais 2 excelentes elementos, a questão da conversão e da recompra, né? Então, excelente. Bom, como a gente tem que terminar, é uma pena, mas para a gente terminar, eu vou pedir para você, não um case, mas quem você acha que você pode estar como um exemplo para a gente deixar aqui de referência de quem está fazendo isso de uma maneira bacana? Pode ser uma marca, pode ser um segmento. Boa. Olha, tem muitos exemplos, né? A gente atende lá na Connect 80% varejistas e mais ou menos 20% indústrias. Então, você tem muitas indústrias que estão bem evoluídas nessa prática, né? Então, você pega ali a JDE, Santa Helena e tantas outras, cada uma na sua jornada, de acordo com a sua estratégia e perspectiva. Mas a gente tem muitos clientes queridos, é até difícil citar, porque senão vão ficar enciumados, né? E varejo, então, nem se fala. A gente tem varejos por todas as regiões do Brasil, varejos muito inovativos, você pega ali na Paraíba, Rede Compras, todo momento, qualquer nova loja, novo modelo de negócio que ele já quer fazer implantando, né, o GC, a loja perfeita, porque ele viu o quanto de resultado tem. Aqui no interior de São Paulo, eu adoro dar exemplo do Good Bom, que é uma rede do interior, mas que a hora que viu o resultado que um gerenciamento por categoria dá, quis implantar na loja inteira, então virou benchmark, mas são muitos os exemplos que eu tenho, nem gostaria de citar, porque realmente senão vão ficar chateados aí comigo, mas tenho muitos, graças a Deus meus clientes assim são maravilhosos e eles de fato
tem na prática o ganho, né? Como você bem falou, de estar trabalhando com essa ideia de trazer o cliente para o centro das decisões. Bacana. Mas é legal porque você cita alguns nomes, não é para os clientes ficarem enciumados, mas é legal para darem uma olhada, para conhecer de fato essas execuções. Exato. Muitas vezes estão distribuídas aí num Brasil enorme, Pois é. não está lá naquela rede que é a mais conhecida. E quanta coisa que tem aqui, né? A gente vai para a NRF, vai ver coisas fora. Sim. Quanta coisa que a gente tem aqui que está sendo muito bem feita. Sim. Então, acho que é bem bacana. Sabe que até recente eu participei de um projeto que era para falar um comparativo do Brasil versus a Ásia, né? Japão, China. E a pessoa falou assim, mas o Brasil, o que a gente aprende com os asiáticos? Eu falei, olha, a gente aprende muita coisa, tipo disciplina, foco, né? Essa questão do propósito muito claro e aplicado na prática, mas sobretudo do foco e disciplina, que a gente aqui é um pouquinho a história do Lady Gerson. Só um pouquinho. Por outro lado, a gente tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, e o Brasil, eu falo, são diferentes Brasis dentro do mesmo Brasil, né? E às vezes a gente tem essa coisa de olhar só São Paulo, mas fora daqui, gente, eu tenho um cliente em Manaus que a loja dele, ela é uma loja assim super premium, é uma loja super diferenciada, com uma execução impecável na Paraíba. Então assim, o que é bacana? Como a gente falou, né, do gerenciamento por categoria, a gente falou do guia de execução, a gente falou da loja perfeita, ela não é restritiva, e esse é um mito que tem. É só para grande. Não, né? Ela eu falo, é uma metodologia democrática que ela pode servir para todos os tamanhos, todos os perfis de empresas, todos os setores, não é só supermercado. A gente tem vários clientes de materiais de construção, a gente tem clientes até de agropecuária que quis trazer esse conceito para dentro de casa. É desafiador? Porque exige processos, exige disciplina, exige dados, né? Mas a hora que você estrutura esses pilares, que são os pilares essenciais do processo, a coisa flui e ela traz muito resultado em todos os aspectos, né? Muito legal. Bom, Fátima, muito obrigada por você estar aqui com a gente batendo esse papo, muita coisa para aprender. A gente vai fechando aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada a vocês pelo convite. Conte comigo. Que bom, super obrigada. Aproveitem bastante esse bate-papo aqui com a Fátima Merlin e até o próximo episódio.